Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é Sistema Tributário Nacional. Os tópicos a serem abordados nessa aula são a importância do Sistema Tributário Nacional, tributos e obrigação tributária. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender a importância do Sistema Tributário Nacional, conhecer as principais espécies de tributos. A importância do Sistema Tributário Nacional para o nosso país, para o Brasil, está ligada à seguinte questão: arrecadação e gastos. Como funciona esse mecanismo? Existe a chamada Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA, que faz o quê? Ela traz uma previsão de receitas e fixa, a partir dessa informação, as despesas. Ou seja, todo ano os entes federados, União, Estados e municípios precisam, através de uma lei, prever quais serão as receitas do ano seguinte e então fixar as despesas. Ótimo! Mas vamos pensar juntos. Previsão de receitas é uma coisa. Eu preciso que ela seja concretizada. É nesse momento que aparecem os tributos. A principal fonte de arrecadação para os entes públicos vem através dos tributos. Sim, tributos, repasses federais, estaduais. Conseguimos então concluir que os tributos têm uma importância fundamental para o Brasil, pois, a partir dessa arrecadação, poderá haver a construção de escolas, hospitais, presídios, estradas. Esse equilíbrio entre receitas e despesas ocorre muitas vezes em razão dos tributos, a principal fonte de custeio do Estado brasileiro. Porém, devemos ter cuidado. Embora os tributos sejam importantes em razão da arrecadação, que vai possibilitar gastos importantes de políticas públicas, saúde, escola, estradas, presídios, não pode haver uma penalização à cadeia produtiva, às pessoas físicas. Como assim? Embora o Sistema Tributário Nacional seja importante, não pode a sociedade carregar a chamada carga tributária em excesso, pois isso prejudica sobremaneira o desenvolvimento do país. Pensem no setor produtivo. Uma indústria paga muito imposto no nosso país. Será que ocorrendo uma desoneração, isso melhora a situação do país? Esse argumento não é assim unânime. Existem grandes divergências a respeito do que deve ser feito. Se a carga tributária precisa, de fato, ser drasticamente reduzida ou mantida e apenas aí o recurso melhor distribuído e gerenciado. Mas vejam que os tributos podem sim penalizar. Tributos e obrigação tributária. Agora que entendemos a ideia, a importância de um tributo, precisamos, de fato, saber o que ele representa. Então vamos direto do Código Tributário Nacional, em seu artigo 3º, analisar a definição do termo tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito,
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Conseguimos, então, a partir da definição do Código Tributário Nacional, verificar que tributo é compulsório, ou seja, eu pago tributo não em razão de ter cometido alguma ilicitude, algum desvio. Não! Todos nós pagamos tributos de forma compulsória. Uma vez ocorrido o fato gerador, passa-se então a obrigação de recolher o tributo. Não constitui sanção de ato ilícito. Novamente, essa ideia de que tributo não é uma penalidade. Sim. Também, importante destacar, instituído em lei. Um tributo, ele só pode aí ser cobrado se previamente estipulado em lei, seu fato gerador, base de cálculo, entre outras situações. Embora a isso que chamamos princípio da legalidade não se aplique aos chamados tributos que incidem no comércio exterior. Alguns deles, por exemplo, o imposto de importação, que pode ter a sua majoração feita por meio do Poder Executivo. Não precisa ser aí uma lei que aumente alíquotas do imposto de importação, imposto de exportação. Por quê? Pois são impostos extrafiscais, que no caso a gente viu é a CAMEX, quem eleva as alíquotas e não lei. Por último, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, a alfândega, no caso dos impostos aí, tributos que incidem no comércio exterior, estão ligados à ideia de logística internacional, não pode haver conveniência e oportunidade. Por exemplo, a alfândega não vai cobrar o tributo hoje, pois a alíquota está muito cara. Não existe isso, né, gente? Vai haver a cobrança imediatamente, assim que for constatado que ocorreu o fato gerador. Mas quem deve pagar o tributo? Essa ideia de obrigação tributária, o que vem a ser isso? Uma vez que vimos aí na definição que tributo é compulsório, quem paga o tributo? Bom, existe a chamada obrigação tributária, que divide-se basicamente em obrigação principal e obrigação acessória. A Constituição Federal, em seu artigo 145, traz a ideia de que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir tributos. E aí ela coloca 3 tipos. Quais são eles? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Basicamente, a diferença técnica de um para o outro, a própria Constituição já traz. Vamos entender de uma forma mais simplificada. Impostos não são vinculados, ou seja, não existe afetação à receita procedente de impostos. Quando o poder público vai elaborar o seu orçamento, aquela ideia de previsão de receitas, quando são receitas que procedem de impostos, o Estado pode fixar despesas onde ele bem entender. Não existe afetação, vinculação. A ideia de imposto é arrecadatória. Porém, existem aquelas situações que, ainda que seja uma receita de impostos, ela estará, sim, afetada. E a própria Constituição traz essas situações. Exemplo, parte da receita arrecadada do imposto de renda será direcionada para saúde, educação, as transferências constitucionais aos estados e municípios, entre outras situações. Taxas são vinculadas. Por exemplo, aquela chamada taxa do lixo. Já ouviu falar a respeito dela?
que embora alguns municípios aí não cobrem a taxa do lixo, ela é vinculada à questão do sistema de coleta. Sim, coleta de lixo. Idem para as contribuições de melhoria. Quando existe uma obra pública que valoriza um determinado imóvel, o Estado não vai custear a obra sozinho. Ele parte aí do custo é arcado pelos contribuintes que foram aí beneficiados com a contribuição de melhoria. Será que existem outras espécies de tributos? Sim. A própria Constituição Federal traz também a questão do empréstimo compulsório e das contribuições especiais. Então, gente, se você quiser se aprofundar no assunto tributos, disponibilizei para vocês um link com a Constituição Federal e com o Código Tributário Nacional, onde vocês vão poder aí se aprofundar nessa visão geral de tributos. Deem especial atenção àqueles relacionados ao comércio exterior que afetam a logística internacional. Imposto de importação, imposto de exportação, PIS, PASEP e COFINS. E também não se esqueçam do regulamento aduaneiro, pois lá temos aí o detalhamento técnico desses tributos. E ainda outras fontes do direito que vão aí aprofundar e vão ajudar você a entender melhor, principalmente a Receita Federal do Brasil, que divulga uma série de regulamentações. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre Sistema Tributário Nacional. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!